Bem, nessa última aula de NumPy, vamos dar uma olhadinha em algumas operações matemáticas que são possíveis fazer com o NumPy. Para auxiliar nesta aula, foi criado dois arrays com 20 elementos cada um através da função linspace. As funções trigonométricas são bem fáceis de acessar. Basta colocarmos np.sim para seno e passarmos o argumento dentro dela, que pode ser tanto um array quanto um escalar. De modo semelhante, temos cosseno, a tangente e o arcosseno. Podemos, caso seja necessário, converter, lembrando que para cada função dessa, o argumento está em radiano. Podemos converter esse valor em radiano para graus através de np.degrees e passamos aqui o argumento em radianos. Por exemplo, π em radianos corresponde a 180 graus. As operações algébricas, adição, subtração, multiplicação e divisão, são acessadas através de np.add para soma, .subtract para subtração. Repare que ele está efetuando a soma, subtração, multiplicação, elemento por elemento deste array. Temos a multiplicação, que é multiply, e por fim a divisão, que é divide, onde, por exemplo, podemos passar apenas dois escalares. Possuímos também uma função bastante útil, que é chamada de np.reciprocal, que retorna a recíproca de um valor. Por exemplo, a recíproca de 0.25 é 4. Bastante simples. Para efetuarmos a potenciação, basta fazermos np.power, colocamos como primeiro argumento a base e como segundo argumento a potência. Ao executarmos essa célula, temos que 2 elevado a 3 é igual a 8. E de maneira semelhante, podemos acessar, por exemplo, a exponenciação com a base igual a e, que é o número de Euler. Para isso, basta fazer np.esp e a potência, por exemplo, e elevado a 1 é 2.7 e por aí vai. Muitas vezes é interessante arredondar os valores que é retornado. Por exemplo, aqui tem bastante casas decimais e por vezes isso é inútil, apenas confunde. Podemos fazer o seguinte: vamos armazenar esse valor em uma variável chamada a. Podemos arredondar através de np.round. Passamos como argumento o valor a ser arredondado, lembrando que pode ser um array, e com a quantidade de casas decimais que desejamos, por exemplo, 2. Isso arredonda o valor. Também podemos utilizar np.through, que ele vai pegar o inteiro abaixo do valor decimal. Por exemplo, se passarmos a, ele irá pegar o inteiro abaixo de 2.72, que no caso é 2. E temos o contrário, que é cell, que pega simplesmente o valor inteiro acima. Essas etapas são bastante simples. Quando estamos lidando com data science, muitas vezes é interessante trabalhar com operações estatísticas para percebermos padrões e por aí vai. Por exemplo, vamos criar um array chamado A, que terá os seguintes valores: 0.25, 3, 0, 10, 11, 12. Ao executarmos isso, nós teremos a nossa lista. E o NumPy permite que sorteamos, ou seja, que organizemos este valor. Podemos fazer que A receberá np.sort A. Ele vai colocar em ordem do menor valor para o maior. Vamos imprimir A para dar uma olhadinha. E cá temos.
Vamos supor que seja necessário, por algum motivo, sabermos qual é o índice do menor valor deste array. Aqui é simples de observar, porém imagina uma entrada com um array com 10.000 entradas. Podemos fazer isso através de np.argmin e passamos então o array. Isso irá retornar o índice do menor valor, que no caso 0.25. Se fosse desejado o valor máximo, poderíamos fazer argmax, que retornaria o índice do maior valor. É interessante essa função, principalmente quando lidamos com Deep Learning e Machine Learning. Vamos supor que tenhamos um vetor np.array de 2 linhas por 2 colunas para facilitar. 2, 3, 0, 4. Vamos imprimir esse vetor para dar uma observada nele. Se passarmos esse vetor B como argmax, ele irá retornar a posição desse elemento, que no caso é a posição 3. O 2 é a posição 0, 3 é a posição 1, 0 é a posição 2 e 4 é a posição 3. Porém, vamos supor que a gente quisesse analisar apenas as colunas. Objetos NumPy, o axis ou eixo igual a 0 corresponde simplesmente às colunas. Neste caso, quando passamos isso, ele está retornando que na primeira coluna o índice máximo é o primeiro, ou seja, é 2, e na segunda coluna está na segunda linha. Para ficar mais fácil de observar, podemos, em vez de pedir o argmax, pedir apenas o valor máximo, que ele vai retornar que na primeira linha é 2, na primeira coluna é 2 e na segunda coluna é 4. Se quiséssemos analisar as linhas, passaríamos axis igual a 1, que ele pegaria que na primeira linha o maior valor é 3 e na segunda o maior valor é 4. Ou seja, isso é um detalhe bastante importante, que como posso falar, que o eixo 0 é as colunas e o eixo 1 é igual às linhas. Isso quando estamos trabalhando com duas dimensões. Vamos pegar e agora calcular a média deste valor. Podemos fazer isso através de np.min e passar o array desejado. Passando o array A, teremos que a média é 4.95. Novamente, podemos passar um array de qualquer dimensão para cá. Podemos também encontrar a variância através de np.var. E de mesmo modo, encontrar o desvio padrão através de std. Creio também que podemos encontrar, creio que seja o último que seja interessante, a mediana. np.median A irá retornar a mediana daquele valor. Por fim, tem uma que eu já ia esquecendo, que se chama np.average, que se traduzir para português, tanto average quanto min significam média. Porém, como average funciona? Enquanto min é a média puramente dita, nós temos que no average, vamos supor que tenhamos este vetor. Nós podemos fazer uma média ponderada através de average. Para isso, basta definir esse argumento chamado weights e colocarmos a média. Basicamente, o que isso está fazendo? Ele está fazendo 2 vezes 2 mais 3 vezes 1 dividido pelo tanto de amostra, ou seja, 3. Seria como se tivéssemos duas classes, onde na primeira classe nós temos 2 amostras e na segunda 1. Estamos pegando a média ponderada deste que poderia ser um classificador. Outro ramo que pega muita vantagem do NumPy é a álgebra linear. Vamos criar, por exemplo, uma matriz 3×3.
podemos fazer, deixa eu ver, esta matriz 3×3. Pode ser interessante calcularmos o determinante dessa matriz. Para isso, devemos utilizar uma biblioteca chamada np.linalge de álgebra linear.det e passarmos este valor, que no caso é o array, e assim nós temos o determinante. Podemos também fazer o produto interno, ou seja, nós podemos calcular np.inner entre duas matrizes. Podemos passar, por exemplo, a np, vamos criar aqui uma segunda matriz de mesma dimensão, 3×3, que vai calcular o produto interno desta matriz com a matriz que todos os elementos são uns. De modo similar, podemos fazer o np, na verdade não é np aqui, o a.dot, que é o produto vetorial entre a primeira matriz e essa segunda que é passada como argumento. E por fim, podemos calcular também a matriz inversa através de np.linalge.inv. Assim ele faz internamente tanto o cálculo do determinante quanto da matriz com fatores e por fim a adjunta. E algo que eu particularmente acho sensacional é a capacidade do NumPy resolver muito facilmente sistemas de primeira ordem. Vamos supor que temos esse sistema de segunda ordem e queiramos encontrar a solução deles. Para isso, devemos passar isso para a configuração matricial. Vamos criar uma matriz chamada de coeficientes, que será np.array, e passamos aqui 2, 3 a primeira linha, menos 1 e 12.5, apenas para visualização. Esta é a nossa matriz dos coeficientes. E temos também que criar uma matriz que eu vou chamar de y, que é a resposta, que será np.array. E passamos aqui dentro 6 na primeira linha e 4 na segunda. Visualizando esta matriz, temos isso. Então, para resolvermos esse sistema, é bastante simples. Novamente, utilizamos de np. a biblioteca de álgebra linear.solve. Passamos como argumentos tanto a matriz de coeficientes quanto a matriz y, que nos retorna o valor de x será 2.25 e o valor de y será igual a 0.5. Basicamente é isso, pessoal. Eu creio que todo esse conhecimento pode ser bastante útil e creio que o próximo passo seja estudarmos algumas ferramentas de visualização do próprio Python. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Valeu!